Fala pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou o Lucas, né? E nós estamos aqui dando abertura à nossa primeira live do Ortodoxia Pentecostal. Hoje nós teremos um convidado sensacional, né? Que está se aproximando aí. Daqui a pouco ele vai estar chegando. Nós vamos dar sequência à nossa live. Vamos aguardar um pouquinho. E gostaria de estar convidando você, né, para compartilhar a live enquanto o pessoal vai chegando, tá bom? Para caso alguém ficar com dúvida, a live vai ficar salva assim. Então você pode assistir ela mais tarde. Também vai ficar disponível no Instagram do pastor César Moisés, tá bom? Já vamos começar. Enquanto isso, gostaria de pedir para você estar compartilhando, compartilhe com seus amigos, com seus parceiros, né? Para estar todo mundo aqui assistindo essa live, que vai ser com certeza edificante para a sua vida, edificante para o seu ministério, edificante para a sua caminhada na fé, né? Tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Não esqueça também, no final da live nós vamos estar tentando separar um momentinho para as perguntas, então mande sua pergunta, que vai ser com certeza, se o tempo permitir, né, respondida, tá bom? Deixa eu enviar aqui o convite para o pastor. Como eu já disse, né, mais uma vez, compartilhar a live para ajudar no alcance, né, na divulgação, que é essencial para a gente estar compartilhando. Pai do Senhor, pastor César! Ô, meu jovem, Pai do Senhor, tudo bem? Como é que você vai? Tudo, graças a Deus. Bem, graças a Deus. É uma Então tá bom. honra tê-lo conosco, tá bom? Alegria estar com vocês. É bom, né, quando a gente tem pessoas, né, apoiando esse projeto, que é um projeto que está começando agora, tem com certeza outras pessoas fazendo também, né? Quando a gente ganha incentivo, a gente se sente ainda mais animado, o pessoal ali no grupo, né? São 20 pessoas que a gente conversou ali, conheceu, fizemos amizade e se dedicam a ajudar nessa causa, que é tão importante. E quando a gente anunciou que ia ser com o Senhor, eles ficaram, tipo, muito animados mesmo, porque é motivo de grande alegria mesmo, tá bom? Que bom, que bom. E eu tô apoiando vocês porque toda iniciativa que vem do lado pentecostal, principalmente partindo de jovens, conta com o meu apoio, conta com o meu incentivo, porque é louvável que o jovem ele se interesse por teologia e a nossa teologia pentecostal. Então eu aceitei prontamente, com bastante alegria, porque eu apoio iniciativas assim há anos e de pessoas, né, que hoje estão destaques, né, mas começaram Sim. Também incentivadas por mim, também eu dei incentivo, então eu faço isso com muito bom gosto, com muito bom coração, porque eu penso que o meu papel é estar a serviço do reino. E a serviço do reino a gente não faz nenhuma espécie de distinção entre um canal grande chamou, um canal pequeno, um grupo pequeno de pessoas, etc. Para mim não faz nenhuma diferença. Que bênção, né? Eu até lembro que eu estava acompanhando uma live, pastor César, sua com o Gutierrez Siqueira, e lá ele menciona que quando ele estava começando ainda, o Senhor ajudou ele, apoiou e tudo mais. E hoje é um grande proponente assim, do pentecostalismo. Então, isso foi, se eu não me engano, em 2008. Quando ele começou em 2008, era bem jovenzinho ainda, a gente deu incentivo. Eu fui uma das pessoas que fui lá comentar no blog dele, né, que estava iniciando, Teologia Pentecostal. E eu lembro que teve até uma outra pessoa também da área literária e etc. Na época nós trabalhávamos na CPAD, né? Essa pessoa também trabalhava. E ela fez um comentário pejorativo, assim, falou: acho pretensioso esse garoto aí dar um título de teologia pentecostal pro blog dele, entendeu? E eu disse exatamente assim para a pessoa, né? Eu penso justamente o contrário. Eu acho que se surgir pessoas com desejo de produzir teologia pentecostal e sendo jovens, nós devemos dar todo o incentivo. Eu fui lá e fiz o comentário incentivando. O Gutierrez disse que eu fui o segundo a comentar no blog. Primeiro, parece que foi o Valmir Nascimento lá de Cuiabá, e eu fui o segundo. Opa, desculpa aqui. Tranquilo. Tem alguém mandando que tá mutado, pastor. Será que sou eu? Ou é o Senhor? Eu tô mudo, será? Deixa eu ver. Eu estou te ouvindo. E você tá me ouvindo. Pessoal, eu tô ouvindo, perfeitamente. Todos que estão acompanhando a live.
Estão conseguindo ouvir a gente? Deixem aí um aviso pra gente, se estão conseguindo ouvir certinho. Pelo visto Eu tá acho que tá ok, sim. eu acho que é o telefone ali do irmão que não tá conseguindo ouvir, tá bom? Talvez pode ser. Então, assim, e hoje, como você disse muito bem, né? É uma pessoa de destaque, uma pessoa que tem produzido bons títulos, tem propagado boa teologia pentecostal. Inclusive, os primeiros 2 livros dele que ele publicou foram pela CPAD, e eu tive a oportunidade de ser editor dessas obras, e a primeira, inclusive, eu fiz o prefácio, né, que é aquela... Como é que é o título? Eu acho que é o Revestidos de Poder. Revestidos Não de sei se é Poder. esse. Revestidos de Poder, isso mesmo, Revestidos de Poder. Então é isso. Então, o meu apoio ele vai no sentido de incentivar e despertar novos talentos também, porque nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Amém. Pastor, então nós propomos um tema, né, para nossa live, que é o que é teologia pentecostal, né? E é um tema importante hoje, que a gente conversa bastante sobre o que é ser um pentecostal, o que é teologia pentecostal. Então eu gostaria primeiro, né, que o Senhor nos contasse o que é, na visão do Senhor, ser um pentecostal. Então, ser um pentecostal, porque o que acontece, né? Existem definições e definições, e a gente pode adotar definições que são enciclopédicas, etc. Para mim, eu sempre gosto de dizer que eu sou ontologicamente pentecostal, né? Eu não sou pentecostal por conta de que eu decidi isso lendo algum livro, fazendo alguma espécie de análise, etc. Né? Eu era católico e aceitei ao Senhor Jesus Cristo na rua, tive uma experiência assim, muito marcante e dramática. Então, a minha pentecostalidade ela é decorrente da prática, da vivência, da realidade. A busca de fundamentos teóricos, bíblicos, históricos, teológicos, filosóficos, eles vieram ao longo dos anos e muito posteriormente. Primeiramente, a minha pentecostalidade decorre da minha prática de fé. Então, o pentecostal, para mim, é alguém que, diferentemente de qualquer outro grupo, acredita que nós estamos no fluxo contínuo da revelação bíblica, tal como aconteceu nos dias que nós lemos lá nos textos bíblicos, tanto de Antigo quanto de Novo Testamento, com exceção que nós não temos revelação canônica hoje, certo? Mas, tirando isso, o crente pentecostal acredita que a realidade é permeada do divino, do sagrado, da manifestação divina, como qualquer pessoa dos tempos bíblicos, tanto de Antigo quanto de Novo Testamento. Não existe, para o pentecostal genuíno, nenhuma interrupção. Não existe nenhuma descontinuidade. Então, o pentecostal é alguém que acredita, né, na operação de Deus. Entendeu? Na operação de Deus, na realidade, tal como os textos bíblicos nos mostram. Entendo. Isso é o pentecostal. Que bênção, né? Alguém que tem a experiência até mesmo antes, né, de ter um pensamento formado a respeito dela, né? Sim. Eu acho que isso é a realidade de milhões de irmãos e irmãs pelo Brasil e pelo mundo pentecostais. Não é uma coisa minha, é uma realidade. É uma realidade dos milhões de pessoas que professam a fé pentecostal. Elas não têm nenhuma noção teórica disso. Elas têm a vivência prática disso, entendeu? E nesse ponto, eu sou um pentecostal extremamente típico, uma amostragem típica do que significa ser pentecostal, na sua forma mais na sua forma mais pura, natural, entendeu? Possível. Isso para mim é ser pentecostal. Sim. E muitas vezes a gente, né, fica querendo definir ali, elaborar em conceitos, mas aí eu lembro, por exemplo, eu fui criado com meus avós, né, com meu avô e com a minha avó, fiquei órfão bem cedo. E minha avó nunca teve uma reflexão teológica elaborada a respeito da teologia pentecostal, mas é uma mulher de oração, é uma mulher cheia de Deus, já teve profecia que tipo, diretamente apontada para mim.
E que a gente vai Então, falar, não, Deus não está ali porque ela não tem um pensamento elaborado sobre a então pentecostalidade, é, de forma alguma. é exatamente isso, Lucas, né? É exatamente isso, é disso que eu estou falando. Né? A sua avó é a típica amostra, o típico exemplar do crente mediano pentecostal que existe no mundo, inclusive no Brasil. Então, assim, ela, por exemplo, discussões sobre o texto bíblico. Discussões sobre o texto bíblico. Por exemplo, se é inspirado, se não é inspirado, se é inerrante, se é infalível. Isso é tudo para o pentecostal, para o país, existe, porque para ele a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Não se discute isso. E a prova que a Bíblia é a palavra de Deus para o crente pentecostal mediano, o crente pentecostal raiz, da forma como eu, inclusive, entendi também no início, isso há. Você imagina, isso há 32 anos, você não era nem nascido, né? Nem pensava em nascer. A prova de que a Bíblia é a palavra de Deus é justamente para o crente pentecostal mediano, é justamente o fato de que Não, não. ele. Sou de 2001. Eu acho que está tendo um gap aí entre a minha fala e a tua resposta, né? Eu não sei se é aqui, mas está tendo um gapzinho. Verdade. Tá um pouquinho travada. Vamos dar um. Deixa eu ver. Pessoal, como é que vocês estão Da minha parte aqui ouvindo está aí? normal. Está travando a dele ou a minha? Deixa eu ver. Travou tudo? Ok. Aqui pra mim eu tô ouvindo tranquilo também. É a do Lucas que está travando. Tô travado, tô falando. A live está caindo. Uhum. Deixa eu ver. Lucas. É, eu que tô travando um pouco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Voltei certo. Deixa eu tentar me mover um pouquinho mais pra Agora disse que visualização, só voltou. um minutinho. Voltou? Ah, então peraí. Então vamos indo. Voltou. Voltou então? Para o crente mediano pentecostal, a prova mais real de que a Bíblia é a palavra de Deus é que ele experimenta, na realidade dele, as coisas que a Bíblia relata. O pentecostal não vê distinção entre o que acontece com os crentes do Novo Testamento e a vida dele. Ele vê continuidade. Então, esse é um aspecto extremamente importante que a gente precisa compreender da fé de expressão pentecostal. E é justamente esse aspecto caríssimo da fé de expressão pentecostal que não pode ser de maneira nenhuma transigido, não pode ser, a gente não pode abrir mão disso, entendeu? Não qualquer coisa. E o processo de elaboração teológica, às vezes ele engessa. Tá me ouvindo, Lucas? Estou sim.
E isso acontece muito nessa questão do engessamento que a gente, e eu acredito que até eu já fiz isso em alguma, por exemplo, a Bíblia, vou dar um exemplo mais, ele é um senhorzinho de idade, né? Que ele estava indo para, ele estava indo trabalhar com a sua bicicleta e passava um caminho pedregoso, ele foi andando por um caminho ali, como se fosse uma... E nisso a bicicleta dele falou com ele. Ela falou assim: Deus está me mandando tu voltar para casa e lá ele quer te mostrar um negócio. Ele foi voltando para casa, viu a bicicleta falando. Olha a história. Chegando em casa, a casa estava quase pegando fogo, ele conseguiu impedir o incêndio lá. Para a gente ver como que acontece. E agora, vai explicar isso em conceitos teológicos. Eu não consigo, mas o que o irmão fala, acredito também ser uma forma de demonstrar o que ele viveu e experienciou, uma experiência dele com Deus. E aí, se eu falar para ele que não é teologia, simplesmente porque, ou melhor, se eu desacredito simplesmente porque eu não tenho um versículo na Bíblia que muitas vezes acontece, né? A gente acaba... Pastor César, então nós Oi. concluímos que a experiência é importante, né? Mas agora, como que transforma a experiência do pentecostal em teologia? Pastor César, tá me ouvindo? Alô, alô? O pessoal está dizendo que acho que é a sua conexão, o seu fone, não sei. Pessoal, tá me ouvindo aí? Tô Eu tirei o meu travado. fone já para poder ficar mais tranquilo. Tá saindo som aqui meu, pastor? Ou tá travado? É para você participar sem a imagem, só o áudio, dizendo que acho que melhora. Estão dizendo que está travando bastante. Estou ouvindo. Pessoal, vocês que estão interagindo, tá melhor assim? Sem a imagem? Diga aí, pessoal, vocês que estão acompanhando, fica mais fácil. Ao vivo é assim mesmo, gente. Ao vivo acontece essas coisas. Não tem edição ao vivo. É. Mas parece que melhorou, sim, viu? Ah, então vamos continuar assim. Então, a pergunta que você faz é como é que nós podemos teorizar isso, né? Exatamente. Então, essa é uma questão que nós encaramos, né? Aí eu preciso, me permita aqui, eu preciso fazer menção aqui dessa obra nossa, né? A obra minha e da Cefra aqui, que é justamente a questão de que nós fizemos nesse trabalho aqui. A gente não fez nada mais, nada menos do que tentar colocar em linguagem, em teoria, em narração, aquilo que a gente vive na prática. E é óbvio que quando você vai fazer teologia, você precisa de um aporte, né? Você precisa de um aporte teórico. E esse aporte teórico a gente teve que buscar. Então, por isso que algumas pessoas, quando se deparam com a nossa teologia, principalmente os primeiros 2 capítulos que explicam
as questões teórico-metodológicas do trabalho que fizemos, elas não têm paciência, às vezes, de encarar, né, o texto. É preciso ter essa paciência de você entender que tem um suporte, um aporte teórico para poder fundamentar essa teorização, essa teologização, né? Então, assim, a teologia pentecostal, ela é melhor entendida hoje, porque o que acontece? Para poder meditar bem sobre isso, é preciso lembrar o seguinte: não existe uma teologia pentecostal, essa é uma discussão longa, não tem como que eu poderia dizer, né? Não existe, do ponto de vista universal, uma teologia pentecostal, no sentido único, homogêneo. O que acontece? Não existe, para nós pentecostais, por conta da diversidade que nós temos no pentecostalismo mundial, não existe uma teologia pentecostal no sentido de ser alguma coisa assim fechada, que pode ser subscrita, pode ser observada em qualquer parte do mundo, sem nenhuma espécie de adaptação, né? Porque o pentecostalismo ele é muito prático. E por conta dele ser muito prático, ele impossibilita justamente essa questão de uma elaboração de uma teologia fechada, de uma teologia como um pacote fechado, entendeu? Como um sistema fechado. Essa é a expressão que eu estava buscando, um sistema fechado. Então, até hoje, tem gente que pega a teologia, né? Eu estava vendo até uma crítica que uma pessoa fez lá no Amazon, no site do Amazon, a pessoa dizendo assim, porque falta isso, falta aquilo, não tem como os grandes tratados de teologia sistemática, mas não é uma teologia sistemática. Entendeu? Nosso trabalho não é uma teologia sistemática, ela é uma análise das principais doutrinas do edifício teológico sistemático à luz da atividade do Espírito Santo. Então, a proposta é justamente fazer a leitura pneumatológica dessas doutrinas. E então, o que nós temos o resultado é isso aqui. E a pessoa não entende. Ela pensa que a nossa teologia é uma proposta de teologia sistemática convencional. E não é. Por que não é? E aí entra a grande questão. Porque se você faz uma teologia sistemática, automaticamente você tem que ter um sistema. E esse sistema, ele tem uma dificuldade, né? Eles têm uma dificuldade de lidar com novas experiências. E a teologia pentecostal, ela precisa deixar o espaço aberto dessa dinâmica da experiência com o Espírito Santo, que é muito personalizada, é como as digitais das nossas mãos. Então, é bastante complexo quando alguém pensa que nós devemos ter uma teologia sistemática como um sistema fechado, como as demais teologias. Porque o que acontece? Quando você fecha um sistema, esse sistema ele é produzido num período, num momento, numa época. Ele tem um aporte filosófico, inclusive, desse momento, dessa época. Que é a coisa, inclusive, os grandes tratados de teologia sistemática que as pessoas fazem menção, eles são provenientes do período de racionalismo lógico. Então, quer dizer, o aporte filosófico e teórico dessas teologias era o período do racionalismo. Consequentemente, elas são teologias racionalistas. E quando a gente diz isso, não é uma depreciação dessas teologias, é uma constatação histórica. Existe depreciação nesse sentido. Então, por conta delas serem tributárias, devedoras da filosofia do seu tempo, elas, consequentemente, são produtos do seu tempo. E, como produto do seu tempo, uma evolução normal do pensamento, é evidente que elas ficam obsoletas. E aí as pessoas não querem aceitar isso. E aí entra um prejuízo enorme, uma discussão enorme quanto a esse respeito, porque é o que o Charles Finney diz na teologia sistemática dele, que a CPAD lançou há muitos anos, né, essa teologia aqui. Ele diz o seguinte: se for para a gente ter um Papa
morto, é melhor ter um Papa vivo, porque quando as pessoas transformam a sua teologia num Papa inquestionável, fica difícil para, em outro tempo, as pessoas de outra época continuar subscrevendo essa teologia. Então, o que acontece? É aí que nasce a intolerância. Né? A intolerância, a falta de entendimento das coisas nascem justamente aí, porque o que alguém entende? Alguém entende que a sua teologia desceu e caiu do céu. Não desceu e caiu do céu. Foi produzido em período, em tempo. Né? O que nós temos, inquestionável, é a Bíblia e a Escritura Sagrada. Mas a leitura da Escritura não é inquestionável. E quem é o leitor inquestionável da Escritura? Não existe. O John Stott mesmo mostra isso, né? Que era um homem conservador, e ele diz isso de maneira clara. Qualquer pessoa que se apresente como um intérprete infalível ou grupo tem que ser rechaçado, porque não existe um intérprete infalível e não existe um grupo infalível. Então, quando alguém elabora uma teologia e diz que ela não tem como ser questionada, que é obrigado a subscrever tudo que foi dito, tudo que foi elaborado naquele período histórico, inconscientemente ou de maneira, né, enfim, às vezes até muito pretensiosa, alguém está dizendo que a sua teologia é perfeita, que a sua elucubração, que o seu processo de produção teológica é perfeito e inquestionável. E, consequentemente, todas as outras têm que subscrever ela. Então, o que acontece com a teologia pentecostal? Como os pentecostais, eles saem dos meios tradicionais, porque são provenientes de movimentos de renovação, que acontecem dentro de espaços, né, tradicionais, que uma coisa é nós falarmos de pentecostais como grupo sociológico, outra coisa é falar de cristãos que sempre cultivaram a experiência com o Espírito Santo, que sempre foram místicos, né, no sentido que essa palavra possui positivo, porque o sentido negativo que essa palavra possui, inclusive, foi dado também pela teologia racionalista de corte, inclusive conservador, como uma forma de interditar a produção teológica dos carismáticos e dos pentecostais. Então, se atribui no sentido pejorativo a expressão mística, misticismo, como uma forma de interdição, como se fosse alguma coisa que é contrária às coisas de Deus, sendo que o misticismo e a teologia mística, né, que inclusive a expressão ela antecede 1000 anos o surgimento do próprio movimento, né, do misticismo enquanto movimento, né? Nós temos a expressão teologia mística, que é do Dionísio Areopagita, ela surge 1000 anos antes de surgir o movimento dos místicos, né? O movimento deles. Então, assim, o misticismo é a ideia da união com Deus, da pessoa, do ser humano com Deus. Então, desse ponto de vista, o grande objetivo de qualquer teologia, de qualquer prática litúrgica, de qualquer experiência de fé com Deus é mística, porque é nos unir com Deus. Então, o que acontece? Quando se elaboraram esses tratados teológicos antigos, eles foram elaborados num período de racionalismo. E, consequentemente, toda a ideia mística, porque isso também vem na esteira do anticatolicismo, vem na esteira da reforma, a gente teria que adentrar na questão da história do século XVI, e uma série de discussões que precisariam ser feitas, nós não temos tempo para isso, para fazer isso aqui. Pastor, até uma coisa que eu acho interessante, né, é que a gente geralmente é criticado pela questão da experiência, né, que nós fazemos teologia com a experiência. Mas, se observar, eles fizeram uma teologia de corte racionalista, né, como o senhor mesmo falou, trata também a experiência, né? Claro! Ele tem a experiência deles que não acontece nada. Eles são sensacionistas, não tive experiência, então não acredito nela. Sim, porque Lucas, veja só, nenhuma elaboração teórica é feita no vácuo. Nenhuma. E a elaboração teórica, teológica, também foi feita num período, não foi feita no vácuo, não foi feita de forma atemporal. Foi feita dentro de uma realidade de profundo antagonismo com tudo que fugia daquilo que a ciência poderia explicar. A ciência entendida no seu aspecto racionalista naquele período, século XVII, século XVIII, entendeu? Foram os dois grandes séculos de racionalismo forte. Então isso precisa ser entendido. E o que não se entende entre nós é justamente isso.
E o Finney, quando ele faz essa crítica, ele está fazendo uma crítica à Confissão de Fé de Westminster, entendeu? Ele está dizendo, se você tiver que subscrever uma confissão de fé sem possibilidade dela ser atualizada, dela ser melhorada, dela ser elaborada, burilada, então nós temos aí a subscrição do dogma do catolicismo, do papado. Não tem como você dizer que é outra coisa. E na verdade é isso. Então, como nós saímos, os pentecostais saíram dos círculos reformados, dos círculos cessacionistas tradicionais, é mais do que normal que nós vamos tentar fazer teologia fazendo simplesmente enxertos dentro dessa teologia que já está pronta, que nós herdamos. E aí o que acontece? Entra o problema de muita gente repetindo de forma irrefletida, eu digo até que é de maneira ingênua, que as nossas diferenças teológicas são apenas na soteriologia e na pneumatologia. E isso é um equívoco, né? Do ponto de vista que se entende o processo de elaboração teológica, isso é um equívoco muito grande. Por quê? Porque as teologias sistemáticas, elas são produtos prontos e acabados, esses textos. Agora, o que faz com que você produza teologia sistemática? Existe um momento antecedente. Esse momento antecedente, ele é permeado de metodologia, de método, de ingredientes para se poder fazer essa produção e ter esse resultado final, certo? Então, assim, se não se entender isso, não se faz teologia pentecostal. Você tem teologia tradicional feita por crentes pentecostais. Isso é uma coisa que foi dito e foi distorcido aqui no Brasil por muita gente ingênua, mas muita gente de má fé também, dizendo que quando nós começamos a falar isso, nós estávamos desfazendo das pessoas que produziram teologia antes de nós. E não é nada disso, é uma mentira. A gente não está desonrando nem desfazendo do importante trabalho que foi feito anterior a nós. O que nós estamos fazendo é dando continuidade ao trabalho que nos antecedeu e que a gente precisa dar. A gente não pode simplesmente repetir de maneira crítica aquilo que foi dito e que tinha equívocos. Isso é normal, porque é trabalho humano, é elaboração humana, consequentemente também tem falhas, né? Então, é preciso melhorar isso. E a maneira que nós poderíamos honrar os nossos pioneiros e os nossos teólogos pentecostais é justamente aprimorando aquilo que eles nos deixaram, que nos legaram, e entregando para vocês, próxima geração, para que vocês também o façam, por sua vez, dentro de critérios que mantenham as nossas características, que mantenham a respeitabilidade e a autoridade da Escritura Sagrada, acima de tudo, e dê continuidade a essa produção teológica. Então, assim, é simplesmente absurda a ideia de que o respeito ao que foi produzido é a repetição mecânica e acrítica do que foi feito, mesmo que isso esteja equivocado. Por exemplo, uma das coisas que era equivocada dentro daquela questão da evidência inicial, e o Anthony Palmer, falecido ano passado, ou esse ano, se eu não me engano, um excelente teólogo, presbítero da Assembleia de Deus norte-americana, ele dizia o seguinte, que havia um equívoco no início, né, do desenvolvimento da teologia, da evidência inicial, por conta de que fazia-se uma questão muito rígida sobre a subsequência, né? Ou seja, a conversão ela antecede o processo de batismo do Espírito Santo com evidência inicial se falar em línguas. Então se valorizava muito subsequência. Ele disse que posteriormente esse aspecto foi corrigido e se valorizou mais a separabilidade teológica das coisas. Por quê? Porque eu vi isso no início da minha fé. Pessoas aceitarem a Jesus e imediatamente falarem em línguas. Eu vi isso. Hoje, é claro, isso está muito escasso e muito raro nas nossas igrejas. Mas isso está acontecendo, por exemplo, no continente africano, em muitos lugares, na África profunda, isso acontece. Eu tive a oportunidade de estar em lugares
principalmente ao norte de Moçambique, por exemplo, em Nampula, você vê acontecer essas coisas ainda. Você vai em Angola, né, você vai em Luanda, uma coisa é se você vai na capital, uma outra coisa é se você vai, né, no interior do país. Você vê acontecer coisas que aconteciam antes com a gente também. Mas é um processo automático e normal. Conforme vai passando o tempo, nós vamos nos tornando muito céticos, racionalistas, e isso vai espantando e afastando a experiência com o espírito. Então, assim, é necessário entender que aprimoramento teológico, ele é legítimo. E isso não é desfazer de quem fez. Isso é honrar quem fez, entendeu? Isso é honrar quem fez. Então, por exemplo, a subsequência não é tão importante quanto a separabilidade teológica. Por exemplo, eu aceitei Jesus no dia 1º de junho de 1991 e fui batizado no Espírito Santo dia 2 de junho de 1991. Tinha um dia de convertido e nem sabia o que era isso. Não sabia o que era batismo no Espírito Santo. Eu só sei que eu falei em línguas sem ninguém ter orado por mim, sem eu ter pedido, sem nada disso ter acontecido. Então, a experiência é alguma coisa que não tem como se matriciar. E a teologia pentecostal, quando alguém diz assim, mas vocês fazem teologia com base na experiência, como se isso fosse como se isso fosse alguma espécie de demérito. E na verdade, Realmente. É mérito, não é demérito, porque fazer teologia a partir da experiência significa fazer teologia de verdade. Fazer teologia dentro do espaço vital, onde acontece a vida, onde a realidade está sendo desenvolvida. Não fazer teologia no laboratório e querer aplicar a teologia à igreja como se a igreja tivesse que subscrever a teologia e tivesse que ser engessada dentro daquela teologia. Isso sim é que é ilógico. O lógico é produzir teologia justamente na vivência prática. E aí é que entra a questão. A teologia pentecostal não pode se tornar um sistema, porque essa vivência prática não pode acabar, né? Ela não pode terminar. Existe um aspecto importantíssimo da teologia pentecostal que a gente passou a abordar na nossa teologia sistemática carismática, né? 4 questões: o dinamismo, o sinergismo, o sobrenaturalismo e o continuacionismo, né? Que são coisas que se você vive dentro da realidade da vivência pentecostal, e isso tinha que vir para a teologia, que foi o que a gente fez. Porque quando você pega a teologia sistemática escrita por pentecostais que não observam esses aspectos, esses pressupostos, você lê uma teologia tradicional. Só que foi feita por pentecostal. Ele diz aquilo ali na teoria, mas na prática aquilo ali não é real. Por quê? Porque o crente pentecostal acredita, inclusive e principalmente, na intervenção divina na sua realidade. Pastor, até nisso surge uma pergunta, né, que mandaram aqui no chat, que é a seguinte: tem muito pentecostal, geralmente a gurizada mais nova, né, os meninos mais novos, que questiona a seguinte coisa, a questão da ceia. Alguns deles veem a ceia e falam, poxa, é só um memorial, mas poxa, para mim o Espírito Santo está presente ali. Como que a gente responde essa questão? A gente diz na teoria que é algo somente memorial, mas na prática, por exemplo, a gente não toma em pecado, porque se tomar em pecado pode morrer. Pois então, ela acaba tendo um caráter popular sacramental, entendeu? Oficialmente, ela é memorialista, né? Até a declaração de fé, inclusive dentro do pentecostalismo assembleiano, que é nossa realidade aqui, ela é memorialista. Mas na prática existe a ideia sacramental. Por quê? Existe esse aspecto, existe o aspecto de que nós vamos tomar a ceia e vamos ser curados se tivermos enfermidade. Existe ainda as crendices de que tem que enterrar o pão que sobrou, tem que queimar o pão que sobrou. Ou seja, na prática não se observa esse memorialismo, né? Essa ordenança, se tem como se fosse sacramental. Esse é um aspecto de questão que precisa ser discutida teoricamente, entendeu? Que a gente sabe que para alcançar o irmão lá da ponta, a realidade, o obreiro que está lá no Brasil profundo, fazendo a obra, fazendo o trabalho, né? Esse aspecto não é o mais importante, né? Mas esse aspecto demonstra só a diversidade que existe entre nós e a falta de clareza teológica. Nesse sentido,
eu vejo como problemática, que precisa realmente receber de alguma forma assistência esse obreiro que está lá. Porém, em outros aspectos, eu não vejo como problema o fato de nós não termos um sistema teológico. Eu já me entristeci muito com isso, porque, como você sabe muito bem, eu também fui criado lendo teologia de corte reformado por conta de não ter muito material do nosso lado publicado em português. E então, por conta disso, eu ficava triste. A gente não tem um sistema teológico. Hoje eu fico feliz, porque um sistema teológico que enrijece, que prende, que castra, que proíbe o dinamismo da vivência de fé, ele, na verdade, é um empecilho, é um prejuízo, principalmente nos dias que nós atravessamos, na era que nós atravessamos hoje. Entendeu? Ele é um problema sério. Inclusive, a morte do cristianismo europeu, o cristianismo protestante europeu, como muitos gostam de proclamar, não foi a teologia liberal, como alguém diz. Tá? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a teologia liberal foi positiva. A teologia liberal foi a resposta a um problema, só que foi a resposta errada. Mas o cessacionismo era uma coisa que já existia antes. Então, o cessacionismo foi que privou o cristão de ter uma experiência com Deus, de ter vida de misticismo, né, de prática espiritual, e a teoria não respondia mais às problemáticas da realidade. Então, o cessacionismo ele foi um mal. Eu sei que ele foi uma consequência e o produto e resultado de uma teologização de uma época. Mas ele é extremamente danoso e até hoje é danoso. Né? O cessacionismo é uma coisa extremamente danosa até hoje. Então, assim, porque ele é a incredulidade invernizada, né? É a incredulidade gourmetizada, como se fosse bacana ser incrédulo, né? Então, assim, não existe possibilidade de se fazer teologia no vácuo e não existe possibilidade de se fazer exegese sem pressupostos, né? É a velha pergunta do Bultmann. É possível a exegese sem pressupostos? E ele mesmo sendo racionalista, né? E existencialista, porque ele era heideggeriano, ele responde negativamente. É impossível você fazer a exegese bíblica sem pressupostos, entendeu? Você tem pressupostos. Por exemplo, você pega aquele evento do eunuco de Candace, né? O ministro da fazenda dela, que vem do período da adoração lá de Jerusalém, e ele está lendo um texto do profeta Isaías. O texto do profeta Isaías que ele está lendo, ele faz uma pergunta para Filipe. Se Filipe estava falando, se Isaías estava falando de si mesmo ou de outra pessoa. Filipe só responde para ele que aquele texto tem aquele caráter de falar de Jesus, que foi, né, o Nazareno que tinha ali morrido e ressuscitado e ascendido aos céus há pouco tempo, por causa da experiência de conversão. Após a ressurreição, os discípulos se converteram, só depois da ressurreição, e o empoderamento de Atos 2. Antes disso, ele não responderia daquela forma porque ele não tinha background, não tinha experiência para responder aquilo. Ele ia dizer, eu não sei, ele daria uma resposta, mas não seria a resposta que ele deu. Não seria mostrando a realidade de Jesus. Né? Não seria mostrando a realidade de Jesus. Seria apontando para alguma coisa muito mais futurística, né, por causa da expectativa messiânica judaica. Então, a experiência dele fez todo sentido para iluminar a leitura do texto de Isaías. Hein? Então, assim, a experiência da pessoa, seja negativa, positiva, seja afirmativa, seja negativa, ela é fundamental para a leitura do texto bíblico. Então, esse é um dos aspectos da teologia pentecostal. Paulo que eu diga, né, pastor? Paulo que eu diga, que era doutor da lei, um homem extremamente preparado, né? Extremamente preparado, que infelizmente era ignorante antes, e só depois da experiência na estrada de Damasco é que ele passa a ler a mesma escritura que ele lia antes com outros olhos. Então, o que muda, na verdade, não é o texto, é o óculos hermenêutico. Então, quando nós começamos, quando eu fui o primeiro pentecostal brasileiro a falar de hermenêutica pentecostal em 2013, faz 10 anos isso. E quando eu falei, eu não tinha ideia da produção de hermenêutica pentecostal pelo mundo, eu não sabia disso. Entendeu? Foi pelas minhas intuições. Então, eu diria para você o seguinte, eu não sou um teólogo profissional. Eu sou o típico
teólogo pentecostal, que é formado na realidade, na prática. Inclusive, né, se você me pergunta, o senhor tem formação teológica superior? Não tem, é livre, entendeu? Como é livre a 90% dos outros que estão por aí, mesmo que tenham feito bacharelado, mas é bacharelado livre, entendeu? Agora, o que acontece? Eu passei a pensar, nós precisamos ler, não é que nós precisamos, nós já lemos a Bíblia de uma forma típica. O pentecostal lê a Bíblia de uma forma típica. Ele não lê a Bíblia de maneira racionalista, ele lê a Bíblia de maneira sobrenaturalista. Ele lê a Bíblia como um livro vivo, ele não lê a Bíblia como um livro que relata acontecimentos do passado apenas. Ele lê a Bíblia como um testemunho vivo de coisas que aconteceram e que são possíveis de acontecer hoje. Então, essa leitura do pentecostal, ela é completamente diferente da leitura do crente tradicional, que acredita que você extrai a palavra de Deus apenas fazendo exegese. O pentecostal mediana, a sua vovó, por exemplo, a minha mamãe, elas acreditam, e acreditam de maneira assertiva, que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela relata coisas que são possíveis de ser vividas hoje, são possíveis de ser experimentadas hoje. Elas leem o texto bíblico não para instruir apenas a sua mente, mas para nutrir a sua vida e o seu coração. Elas leem o texto bíblico para Deus falar com elas, ou seja, elas acreditam de fato na Bíblia como palavra viva de Deus, não simplesmente como alguma coisa que vai ser dissecada e que aí vai ser através de algum tipo de método, vai ter a extração do sentido daquele texto. Porque a grande questão é, esses inúmeros comentários que eu tenho aqui na minha estante, você deve ter alguns aí na sua também. Por que eles chegam a resultados distintos usando o mesmo texto? E usando o mesmo texto, muitas vezes, tendo interpretado o texto com o mesmo método, né? Que o pessoal fala muito do método histórico-gramatical. Por que chegam a resultados diferentes? E aí, hoje em dia também, eu valorizo muito a teologia bíblica, acho que ela é muito importante e precisa ser cultivada, e inclusive eu diria que a teologia pentecostal tem mais afinidade com teologia bíblica do que com teologia sistemática. Mas é uma coisa, por exemplo, que eu gostaria de deixar para reflexão de vocês aqui. Existe alguém que gosta muito de exaltar a si mesmo, dizendo assim, nossa teologia aqui é agostiniana então ela tem uma coisa superior. Por exemplo, Agostinho não sabia grego e muito menos hebraico. A teologia de Agostinho é totalmente filosófica, não é bíblica. Porque ele não era exegeta, não conhecia hebraico, não conhecia grego. E as principais doutrinas professadas nas nossas igrejas protestantes, inclusive, como a do pecado original, é agostiniana. E a doutrina agostiniana, a produção teológica agostiniana é filosófica, não é produção teológica bíblica, porque ele não sabia hebraico nem grego, ele não era exegeta. Então, assim, eu acredito que tem muita coisa falada entre nós que as pessoas não têm conhecimento histórico para entender o que de fato é dito, as implicações do que é dito. E há muita reprodução, a crítica de conteúdos que as pessoas escutam, e fulano já adquiriu uma autoridade, já adquiriu um nome, uma popularidade, que tudo que ele diz é inquestionável. E às vezes a pessoa está dizendo coisas que são equivocadas, são obsoletas, são ultrapassadas, são erradas. Quando a pessoa diz isso por desinformação, tudo bem, mas quando se diz isso consciente, então eu vejo como uma coisa muito grave, um problema muito grave, e o desencaminhamento da juventude por ouvir muita gente popular por aí, principalmente nas redes sociais, eu vejo como muito problemática, porque, com todo respeito, os grandes teólogos que se apresentam hoje no Brasil, os brasileiros, qual é a produção teológica dessas pessoas? Assim, de fato. Qual é a grande obra, E eu não digo isso porque, juntamente com a minha filha, escrevi um tratado de 1.800 páginas. Não é disso que se trata. Não é isso. O que eu quero falar é justamente o contrário. Eu quero saber qual é a proposta dessas pessoas, metodologicamente, qual é o caminho que elas seguem. Não, é uma repetição acrítica de coisas que foram ditas por outros expoentes em outros continentes, em outras realidades, e são repetidas acriticamente aqui da nossa realidade. E, infelizmente, muita gente incorpora, muita gente engole e, consequentemente, acaba reproduzindo. E a gente tem um problema sério
nesse aspecto aí. Mas eu vou deixar você falar também, porque de repente você tem que fazer alguma outra pergunta e eu, se deixar, eu falo aqui até amanhã. Ah, que isso, eu já pensei eu acompanho bastante esse podcast, né? E eu aprendo muito, então eu gosto que eu fiz algumas perguntas mais para só puxar o fio e deixar o senhor falar. Pastor, Tá bom. tem algumas perguntas aqui, eu vou dar uma Por lida nelas aqui e vou favor. falar. O o Jonatas Oliveira pergunta: Pastor César, o senhor entende que no Brasil estamos avançando na questão metodológica em relação ao pentecostalismo? Eu acredito que agora nós estamos fazendo bons avanços, porque começou pelo menos a se discutir isso, né? Eu comecei lá em 2013 falando da necessidade de uma hermenêutica pentecostal. Isso posteriormente veio, né? Veio a ser discutido, e aí a negação de muita gente, não existe hermenêutica pentecostal. Eu acho interessante, existe hermenêutica de tudo quanto é tipo, só pentecostal que não pode existir. E aí a gente descobre, né, que essa outra pergunta aqui que está passando agora, ela é muito importante, eu tenho que voltar nela, viu? Do Lucas aqui, ó. Como compreender a revelação bíblica do Espírito sem que seja canônica? Anota aí que ela precisa ser discutida, essa questão aqui, que ela é muito importante, tá bom? Então, assim, Anotado aqui. tá havendo aprimoramento, sim. Tá havendo aprimoramento, sim. Eu tive a oportunidade de começar essa discussão, ela foi seguida depois pelo Davi Meschiati e o Kenner, depois veio com o Kenner e o Gutierrez, e continua sendo discutido, e precisa ser entendido. E foi acusado, né, de ser liberalismo teológico, de ser desvirtuamento. Houve um processo muito doloroso quanto a isso, eu fui bastante penalizado nesse aspecto, mas hoje eu fico pensando numa frase que eu vi, né, porque eu sou da geração do Balão Mágico, então eu acompanhava o Jairzinho, a Simoni, o Toby. Eu nem sei o que é isso. Você não sabe, é da década de 80, início da década de 80, e teve um documentário deles, e eu vi uma fala do Boni, né, que é o ex-diretor da Globo, né, hoje é o Boninho, mas era o Boni antigo, o velhão mesmo, ele dizendo uma coisa, que todo pioneirismo paga um preço. Então eu ouvi aquilo e pensei, né, isso é o pentecostal, né, eu falei, o que esse homem está dizendo aqui contempla a mim. Eu paguei um preço pelo pioneirismo de ser o primeiro pentecostal brasileiro a falar de hermenêutica pentecostal, quando eu não tinha ideia de que existia uma discussão já antiga sobre hermenêutica pentecostal fora daqui do Brasil. Então, eu paguei o preço de ser pioneiro disso. O que aconteceu, né? O que aconteceu foi que os acusadores passaram a acusar pessoas com certa importância político-eclesiástica, né? Porque do ponto de vista divino, todos nós somos seres humanos e todos nós temos importância intrínseca por sermos filhos de Deus. Então não existe essa coisa de mais ou menos. Mas a gente sabe que, humanamente falando, existem pessoas mais ou menos importantes. E politicamente e eclesiasticamente existem pessoas mais importantes que eu, começaram a ser atingidas por conta dessa coisa da hermenêutica pentecostal. E aí a CGADB deliberou sobre esse assunto, né? Acabando por, em 2021, oficializar a expressão hermenêutica pentecostal, reconhecendo que ela não é liberalismo teológico. E aí os críticos cessaram a crítica. Eu fico pensando o seguinte, não existe lisura, honestidade na crítica, porque quando a crítica é sincera, ela deve continuar. Porque se ela era crítica epistemológica, crítica metodológica, crítica teológica, crítica realmente teórica, não é porque eu não estava mais falando sobre o assunto que ele deixaria de ser heresia. Ele continuaria sendo heresia dentro da visão dessas pessoas. Mas elas simplesmente cessaram a discussão, cessaram as críticas, cessaram os ataques. Por quê? Porque se continuassem atacando, atingiria pessoas que poderiam fechar portas de agendas, de publicação de livros, de publicação de artigos. Parece até muito mais ego, né, pastor, do que propriamente... Mas é aí que está, Lucas. Esse é o nosso problema. É muito ego. É muito ego. Não fui eu que comecei, é o César que vai ter o protagonismo disso, então a gente vai arrebentar com ele, vai tirar ele do emprego dele, vai destruir a vida dele, vai cortar, porque teve tudo isso que aconteceu, para ele poder silenciar. Só que isso conseguiu, né? Eles conseguiram fazer isso, mas, por outro lado, a hermenêutica pentecostal sobreviveu. A hermenêutica pentecostal está aí. E esse é o aspecto importante, é um legado.
E, sinceramente, quem quiser discutir a hermenêutica pentecostal invisibilizando meu nome está sendo desonesto com a história, inclusive. Né? Está sendo desonesto com a história. Então, eu acredito que metodologicamente está melhorando, mas precisa se explicar isso. E é o que a gente faz nos 2 primeiros capítulos da nossa teologia sistemática carismática. E o que acontece nos 8 capítulos posteriores é justamente mostrando como é que seria uma análise das principais doutrinas da teologia sistemática à luz da atividade do Espírito Santo. É o que a gente fez aqui. Então, se as pessoas não entenderem isso, elas vão continuar lendo esse material, procurando que ela tenha o formato dos grandes tratados de teologia sistemática racionalista, e nós não temos. A proposta é justamente romper com isso. É justamente não ter nada disso, né, para a gente repetir, porque a gente parte de um outro princípio. Então, tem avançado sim, um outro livro, tem os livros dos meus colegas, como eu já disse, tem o nosso trabalho também, e tem o livro que a Thomas Nelson lançou, antes até, que foi o Pensando em Línguas, do James Smith, que é uma obra extremamente importante que mostra justamente isso, a possibilidade da filosofia, de uma filosofia pentecostal. Então, quer dizer, é importante que os jovens, vocês estejam lendo essas literaturas, esses materiais, e entendendo esses aspectos aí metodológicos que são imprescindíveis para a gente fazer teologia. A gente faz teologia a partir de um outro paradigma e não dos paradigmas racionalistas e tradicionais dos grandes tratados teológicos provenientes aí do século XVIII, XIX, enfim. Quanto à pergunta que o Lucas fez aqui, eu acho que para não perder o fio da meada, como é que pode se falar de revelação não canônica sendo do Espírito? Essa é uma pergunta importantíssima e essa é uma questão que o minimalismo pneumatológico tradicional não consegue conceber. Porque dentro da visão minimalista pneumatológica tradicional, toda revelação é canônica. Só que até no período canônico da Bíblia tem revelação não canônica. Como é que a gente vê isso? Né? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo. A consulta que a equipe, a comitiva enviada pelo rei Josias, rei de Judá, para consultar a profetisa Uda. A profetisa Uda não seria conhecida se não fosse esse episódio. E quando eles vão a ela entrega uma mensagem personalizada para Josias, abrindo um precedente, né? Abrindo um precedente naquilo que Deus prescreveu na lei. Desobediência, punição. Obediência, bênção. Né? Lá no Deuteronômio. Mas foi aberta uma exceção, porque ele se enterneceu, ele se arrependeu, ele rasgou as suas vestes, né? O rei Josias fez tudo aquilo. Então, eles já tinham a lei. Ora, a parte da escritura que eles tinham era suficiente para eles. Ah, mas não tinha toda a escritura. Gente, eles viviam naquela época. A escritura daquela época era suficiente para aquela época. Mas por que eles precisaram de uma revelação extra-canônica da parte de Uda? Porque precisava de uma mensagem personalizada e Deus mostra que essa possibilidade existe. Ela entrega uma mensagem para ele. Para ele, não serve para nós. Aquela mensagem foi personalizada para ele. Ela não é canônica no sentido de ela está registrada no texto, mas ela não é parte do texto no sentido de que é alguma coisa prescrita no texto. Está narrado no texto para a gente conhecer o que aconteceu. Mas esse é né? Esse é um acontecimento. Mas tem outros e outros acontecimentos que acontecem de revelação que não são canônicas, que estão no cânon. Mas se está no cânon, não é canônica? Aí é que está. O texto bíblico precisa ser entendido nos seus próprios termos, não no nosso. Entendeu? Precisa ser entendido nos seus próprios termos. A narrativa tem um papel primordial no texto. E, nesse sentido, a narrativa está nos mostrando que Deus... O que é prescritivo no texto? O que no texto é normativo? É normativo o fato de nós sabermos que Deus pode falar conosco, mesmo nós tendo a Escritura, e a Escritura nos dizendo a direção A. Deus, na sua soberania, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, ele pode falar, olha, é A mesmo. Só que porque você fez isso, eu vou abrir uma exceção aqui, e no seu período de governo, foi o que ele fez com Josias, eu vou abençoar. E não vou permitir que venha esse desterro, que venha essa perseguição, que venha essa derrocada. Foi o que aconteceu. Então,
Isso está, inclusive, no texto bíblico. É preciso ler o texto bíblico com atenção para poder entender isso. E é engraçado, né, pastor, que isso, por exemplo, não casa bem, por exemplo, com a questão do calvinismo, né? Que se Deus determinou, é esse ponto. Então, Como é que vai por mudar a exemplo, opinião de Deus? você pega aqui essa teologia aqui dele, do Horton, organizada por ele. Você vai no capítulo de cura divina. O capítulo de cura divina, o teólogo que escreveu o capítulo de cura divina diz claramente isso. O determinismo calvinista é incompatível com a teologia pentecostal, com o pensamento pentecostal. Justamente por quê? Porque não parte do princípio que existe a possibilidade de uma mudança. Entendeu? Não existe possibilidade de mudança. Então, é incompatível. Só que as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas acham que é revanchismo, que é sectarismo. Não é revanchismo nem sectarismo. Eu tenho, né, meus irmãos reformados, com quem me relaciono, com quem abraço, com quem cultuo, inclusive, né, com quem partilho um sem número de coisas. E a principal delas é o fato que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas, do ponto de vista da minha fé, eu não posso transigir, né, nos aspectos que são caros da minha fé, simplesmente por uma diplomacia invernizada com o nome de catolicidade, porque essa catolicidade, às vezes, não vem da parte de lá, só vem da parte de cá. Por que eu, como pentecostal, tenho que abrir mão das bases da minha fé para poder ter né, comunhão com meu irmão reformado? Mas ele não vai abrir mão de 1 milímetro de nada da doutrina dele para ter comunhão comigo. Então eu acho que ninguém precisa abrir mão de nenhum milímetro de doutrina. Nem ele da dele, nem eu da minha. Nós vamos ter comunhão independente disso. Não precisa haver ataques, não precisa haver perseguições, não precisa haver nada. Agora, eu não tenho paciência para poder lidar com gente que faz toda espécie de concessão na teologia pentecostal para dizer que vai ter comunhão com quem desfaz da nossa fé. Aí esse tipo de coisa eu realmente não sou tolerante a isso. Não dá para tolerar, não dá para transigir, entendeu? Eu realmente não posso abrir mão. E aí é lógico que muita gente se aproveita disso para dizer que eu sou sectário, né, que eu sou encrenqueiro, que eu brigo. Não brigo com ninguém. Não brigo com absolutamente ninguém. E as pessoas que estão citadas aqui estão referenciadas de forma respeitosa, os livros estão citados, estão rechaçados aqui, aquilo que tem que ser rechaçado, que é equívoco. E se elas quiserem responder, elas têm todo o direito, porque não é uma questão de inimizade, é uma questão de discussão teórica. E pronto, só isso. Entendeu? Tem mais pergunta, Lucas? Eu acho que tem umas mais antigas aí, né? Tem bastante. O pessoal aqui tá curioso. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui, pastor, tem umas... O pessoal quer saber sobre o dom de línguas. Tem umas 3 perguntas aqui sobre o dom de línguas. Dom de línguas. E eu vou pegar aqui a do Gustavo Couto, que perguntou o seguinte: o dom de línguas estranhas, da forma que observamos nas igrejas pentecostais, é bíblico? Então, Até, pastor, eu queria fazer uma observação antes do senhor responder, né? Eu acho que essa é uma das questões para os jovens pentecostais atualmente, que a gente nota conversando, né? Que gera mais polêmica, que eles veem vídeo no YouTube, aí diz uma coisa. Até fiz uma trend no Twitter a respeito disso, né? Que o cara vai lá, pesquisa línguas no Twitter, só aparece reformado, aparece um pentecostal, aí chega lá e começa a achar que aquilo é um consenso e que ele está lendo a Bíblia errado. Isso. Então, esse é um equívoco, mas o erro é nosso. O erro é do pentecostal, que não produz conteúdo para colocar à disposição dele lá. Bem, em primeiro lugar, é o seguinte. É uma discussão longa e complexa, porque o próprio texto não deixa margem para a gente fazer interpretações absolutistas. Então, por exemplo, as línguas de Atos 2 são as mesmas línguas de 1 Coríntios 12? Né? Alguém pergunta. Então, existe uma série de discussões quanto a isso. Dom de língua é um dom. Né? É um dom. O que acontece quando você é batizado no Espírito Santo? Você recebeu o dom de língua? Não sei. Você pode ter falado em línguas, mas não significa necessariamente que você recebeu o dom de línguas. Isso é interessante de se entender. De repente, você pode falar línguas no dia que você foi batizado no Espírito Santo e nunca mais falar em línguas.
Ué, mas aí sim, porque para você continuar falando línguas, você tem que receber o dom de línguas. E aí, você recebendo o dom de línguas, você precisa pedir a Deus que lhe dê condição de interpretar esse dom, né? Interpretar essas línguas. O que necessariamente pode não acontecer também, porque essa é de acordo com a soberania divina. Você pode pedir, mas você pode não receber. Mas se a gente tiver outra pessoa na igreja, na comunidade de fé, que recebeu o dom de interpretação, ela pode interpretar. Então, assim, a questão da... Porque as expressões no texto, elas são diferentes, né? Ela heteroglossais porque o que acontece é uma expressão quando se pronuncia, uma expressão grega, e outra expressão quando se fala que está se ouvindo. Então, parece existir um milagre auditivo e não só fonador, mas também fonético, mas um milagre auditivo. Então, é uma discussão longa, essa discussão, e essa discussão é onde reside o papel do teólogo pentecostal em trabalhar isso, em discutir isso. Essa é uma das coisas que, inclusive, nós não discutimos aqui. Eu acho que isso precisa ser um trabalho que precisa ser desdobrado, desenvolvido à parte. Mas eu creio que a obra do Robert Menzies ajuda bastante. Ele tem uma obra intitulada Glossolalia, que é da editora Carisma, que ajuda bastante nesse aspecto para discutir essa questão das línguas, mas sempre lembrando, não existe resposta última e acabada sobre isso. Isso sempre pode ser discutido e continuar sendo discutido. Essa é a beleza do pentecostalismo. É não ser um pacote fechado, um sistema fechado que não tenha possibilidade de questionamento, de abertura, entendeu? Porque é feito assim mesmo. É discutido na realidade, entendeu? Então, isso precisa ser entendido, né? Porque eu, por exemplo, fico incomodado quando eu percebo que existe um certo desejo no pentecostal de matriciar a questão das línguas para tentar responder essa questão, né? Mas a gente precisa respeitar o sobrenatural e entender que nem tudo vai ter explicação, né? Eu me lembro de uma escola bíblica, a última que eu participei em Jundiaí, 2019, ministrando, e na mesma escola bíblica o pastor José Gonçalves esteve ministrando. Eu não estava no dia, porque quando ele chegou, eu estava saindo, voltando. Eu vinha de uma jornada, eu estive em Santa Catarina, e aí eu fui para Jundiaí, de lá voltei para o Rio de Janeiro, porque eu morava lá, trabalhava na CPAD ainda, então era uma outra situação. E eu lembro que ele ministrou lá, e a aula até está disponível no YouTube, você vê no vídeo, e eu me lembro que ele contou uma experiência de um irmão, eu não vou saber reproduzir talvez agora certinho como foi, mas eu me lembro que ele contou uma experiência de um irmão que começou a ter uma manifestação que não seria em línguas estranhas no sentido de expressões fonéticas, né, com fonema, com grafema, com essa coisa toda, com sílabas, para fazer análise linguística como alguém quer e tal, etc., que eu acho que é uma bobagem. Ele estava pronunciando assim, praticamente sons assim culturais, uma coisa bem não é nem onomatopeia, uma coisa bem mais aleatório, por assim dizer, olhando pela nossa lógica. E a pessoa que ouviu aquilo, para quem aquela manifestação estava sendo destinada, ela tinha sido treinada na guerra para interpretar esse tipo de som. E aquele tipo de som era feito em telégrafo, parece, se eu não me engano. Você imagina. A pessoa começou a fazer com a voz, ela reproduziu uma mensagem de telégrafo que um camarada, que um ex-combatente de guerra entendeu como uma mensagem de Deus, que ele estava no ambiente. Quase dei um glória aqui. Então, aí veja só, aí o escrúpulo religioso do racionalista não permite para ele aceitar isso. E eu entendo. Agora, o que eu fico triste é o pentecostal querer desfazer disso. Por exemplo, lembrando de Agostinho de novo. Como é que Agostinho se converte? Todo mundo diz, foi produto de oração de Santa Mônica, sua mãe. Tudo bem. Mas foi por conta de uma experiência extremamente pentecostal. Daria para dizer que foi uma experiência pentecostal. O Agostinho estava na rua e ouviu um garoto cantando. Tome
e leia. Tome e leia. Tome e leia. Era o refrão de uma música. E ele entendeu que era para ele tomar a Bíblia e ler. Ele pegou a Bíblia e abriu aleatoriamente. Ele relata isso. Tá? Ele abriu aleatoriamente a Bíblia e parou seus olhos num texto de Romanos, que falava sobre a condição pecaminosa dele. Ele entendeu, né? E ele se converte assim. Ou seja, Agostinho de Hipona, que é praticamente pilastra central da teologia calvinista, por conta principalmente do predestinacionismo, né, e do determinismo, porque ele é que é realmente o elaborador dessa visão, e não Calvino. Calvino repete Agostinho e resgata essa doutrina. Ele converte assim. Foi de uma experiência, e foi de abrir a Bíblia aleatoriamente, inclusive como a tua avó faz, a minha mãe faz, e que o pessoal hoje critica. É exatamente a expressão aqui em latim, né, que o Temístocles aqui, Carvalho, tá colocando. Entendeu ou não? Então, assim, as pessoas não, o pentecostal não sabe disso. Aí ele vai admirar o racionalista que desfaz da gente, sendo que o pai da teologia do racionalista se converteu da forma como os nossos irmãos pentecostais simples leem a Bíblia. Abre assim, deixa Deus falar comigo e lê um versículo. Fora que, pastor, a gente até repara isso no Twitter, né? O que o maior pessoal fala vem reformado, mas é de origem pentecostal, o que é até triste eles desfazerem do pentecostal. Aí, Exato. essa semana eu tava até reclamando que tinha uma igreja, né, mais tradicional, fazendo culto de cura e libertação. Aí eu fiquei me perguntando, né, por que será que estão fazendo culto de cura e libertação? De onde é que vem esse povo aí? Que bom. Eu acredito que tenha muito um elemento pragmático aí de sobrevivência institucional, porque ou faz isso ou fecha, né? E é uma provocação que eu gosto de fazer às vezes, não. Eu peço até que meus irmãos reformados me perdoem. O pessoal gosta de dizer que, né, o que acabou com o protestantismo na Europa foi o liberalismo teológico. As igrejas tradicionais do Brasil são todas conservadoras, porque elas não são enormes. Elas não são liberais. Creem mais sobrenaturalmente do que os conservadores. Não, assim, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: os nossos irmãos tradicionais no Brasil não são liberais, passam longe disso. É isso que eu estou querendo dizer. Por que as igrejas deles não são enormes aqui, já que o que acaba com a igreja é liberalismo teológico? Será que não dá para desconfiar que é o sensacionismo que acaba com as igrejas? Que não Muito provavelmente. A liberdade do espírito? Ou seja, eu não estou dizendo que liberalismo teológico é alguma coisa... Até porque é uma coisa prescrita, né? Liberalismo teológico é racionalista. Ele foi uma resposta errada ao racionalismo e uma tentativa de salvar a fé, separando ela do sobrenatural. Então, assim, e o sensacionismo fez a mesma coisa. Como o sensacionismo achava difícil a realização de milagres e acreditar em milagres na realidade, para continuar pregando, disseram que os milagres aconteceram no período bíblico, mas com a morte do último apóstolo acabaram os milagres. Então, é um artifício para poder negar a dimensão sobrenatural da realidade. Mas, e isso aconteceu antes do liberalismo teológico. Eu não sei como é que as pessoas não refletem no fato de que no Brasil as igrejas, né, tradicionais elas são conservadoras, ultraconservadoras, algumas até fundamentalistas, mas não crescem. Por que não crescem? Porque é falta de misticismo, é falta de experiência com Deus, é falta de liberdade do espírito, coisa que aconteceu com Daniel Berg e Gunnar Wingre quando chegaram aqui. Eles fizeram isso. Não é por falta de teologia. Porque não tem teologia liberal nas igrejas tradicionais, aí por que elas não crescem? Mas o crescimento é a única forma de mostrar que tá bem? Não, eu não estou dizendo isso. Mas que o pessoal gosta de vender livro para pentecostal, gosta de fazer conferência em meios pentecostais, gosta. Que gosta de fazer proselitismo pentecostal, gosta. Né? Quer dizer, proselitismo reformado em meios pentecostais, isso gosta. Então, assim, não adianta ficar falando mal de crescimento quando está buscando isso também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós que temos a experiência com o Espírito Santo, às vezes abrindo mão disso para ir atrás de sensacionismo, que é coisa prescrita, coisa que já sucumbiu, coisa que já prescreveu, que já mostrou que não presta, que não serve, que não dá fruto, que estrangula, que mata igrejas, que esteriliza igrejas. Então, é simplesmente absurdo. Né? Agora, é claro, o que o pentecostal, na verdade, rechaça, o jovem principalmente, é a decadência, é a banalização
do pentecostalismo, que é outra realidade criticável que eu critiquei muito, e eu, inclusive, avancei bastante para o lado reformado, por um período da minha vida, justamente por conta dessa banalização. Então, esse é outro aspecto que tem que ser tratado entre nós. Só que o remédio da banalização do pentecostalismo não é o sensacionismo, é o verdadeiro pentecostalismo. É aquele ditado, né? Não pode jogar o bebê junto com a água da banheira, né? Exatamente. Entendeu? Pastor, vamos ver aqui mais uma pergunta. Deixa eu ver. E você fica de olho que deve estar para cair a live, viu? Porque tem 1 hora, viu? Estabelecida. Ih, então vamos já para... Não, eu só estou dizendo para ficar de olho, senão daqui a pouco ela cai abruptamente. Aí a gente vai ficar para você olhar, porque ele mostra isso, tá, quando está acabando. O programa mesmo. Aparece aqui para mim uma notificação? Aparece, mas quando aparece, já aparece assim, falta tipo 30 segundos para acabar. Ah, bom saber, vou ficar de olho então. Pastor, pergunta do Rocha Fibra. É bíblica a teologia pentecostal ou é bíblica a experiência pentecostal? A pergunta que ele fez. Não sei se o senhor entendeu bem. Entendi, eu entendi. A experiência pentecostal, ela tem fundamento bíblico, certo? E por ela ter fundamento bíblico, é que a teologia, a teologia produzida por pentecostais, ela acaba tendo mais aderência com teologias bíblicas do que com teologias sistemáticas. Por quê? Porque a teologia bíblica não segue um sistema, tá? A teologia bíblica, ela não tem que bater o escritor fulano para o escritor ciclano, eles estão escrevendo em períodos diferentes, dentro do processo da revelação progressiva, e não há necessidade de haver esse casamento que é feito de maneira artificial na teologia sistemática. Então, a pergunta do pastor Rocha Fibra, ele é do Pará, é um homem de Deus, sempre fala comigo aqui, ela é importante, porque pode realmente mostrar uma ambiguidade no que eu disse. O que eu disse é o seguinte, as experiências, as nossas experiências, elas têm fundamento bíblico, certo? E a teologia que nós produzimos, ela tem mais relação com as teologias bíblicas dos próprios autores, por exemplo. A nossa pneumatologia carismática tem uma relação muito grande com Lucas Atos. A nossa pneumatologia de santificação tem uma relação muito grande com os documentos paulinos. E a nossa pneumatologia de iniciação-conversão tem uma afinidade muito grande com a teologia joanina. Então, ó, teologia joanina, iniciação-conversão. Teologia paulina, né? A nossa santificação, e teologia lucana, o nosso empoderamento, o nosso revestimento de poder. Então, a nossa pneumatologia, ela é bíblica, e pouco sistemática. Ela é mais bíblica, proveniente das teologias bíblicas do próprio Lucas, do próprio Paulo, do próprio João, do que de teologias sistemáticas tradicionalistas. E aqui, essa que é a diferença que às vezes as pessoas não entendem. Ela quer pegar o nosso texto e encontrar um tratado de teologia sistemática rígida, preparado dentro dos aspectos racionalistas que foram definidos e que definiram os grandes tratados de teologia sistemáticas antigos. E a nossa não é isso, é justamente uma ruptura com isso. Se você não entender, e isso é explicado na introdução do livro, só que muita gente pula a introdução ou não entende. E eu sei também que pelas pessoas não ter afinidade com o método de produção teológica, elas procuram só o produto acabado final. A gente mostra como é que nós fizemos o nosso trabalho. Então, isso é muito importante. Os grandes tratados de teologia sistemática também fazem isso. Eles também mostram essa metodologia. E isso é muito recente, viu, Lucas? Eu posso dizer que entre brasileiros isso é muito recente. Principalmente entre pentecostais. Você pega obra de teologia pentecostal aí brasileira, não tem nenhuma espécie de metodologia. Foi feita como artigos soltos, mas não foi feito com metodologia desenvolvida, porque para isso acontecer, isso tem que ser feito em reuniões, isso tem que ser mostrado no livro, isso tem que ser mostrado para o leitor que existe uma lógica que esse livro segue, e essa coisa toda. Isso não se tinha. Nós inauguramos isso. Eu posso dizer, tirando falsa modéstia de lado, quem inaugurou isso fui eu e minha filha. Então, nós fizemos isso no Brasil e eu sei que agora as pessoas vêm copiando. E é bênção, eu não tô reclamando, eu acho positivo, eu só acho chato às vezes querer falar de pressupostos, querer falar disso e daquilo, sem ter obedecido efetivamente isso. Eu acho que aí é meio que desonesto fazer isso aí, entendeu? E, infelizmente, algumas pessoas fazem isso.
Pastor, até sobre isso, né? É engraçado que que eu comprei a sua teologia sistemática esse ano, né? E eu tenho Aham. comprado teologia sistemática pentecostais, assim, para ter uma visão da nossa teologia melhor, né? E nisso, quando eu comecei a ler a teologia sistemático-carismática, eu fiquei espantado como ela, de uma forma positiva, é diferente. Por exemplo, aquela parte explicando as metodologias de onde sai é impressionante, é uma coisa que é uma bênção de Deus. E nisso, pastor, surge uma pergunta que provavelmente vai surgir nos comentários, que é a seguinte. Como que a gente faz para evitar os excessos, porque ocorrem excessos, a gente lida com isso. Isso é bíblico até, né, pastor? Por exemplo, em 1 Coríntios tinha excessos lá. Sem extinguir, né, o agir do Espírito. Então, essa é uma questão bastante importante, séria, que nós temos. Como é que a gente corrige excesso sem extinguir as manifestações genuínas? É a mesma coisa de lidar com o crescimento do joio no meio do trigo, certo? É difícil, às vezes, você fazer essa separação. Por isso que um dos dons necessários a ser cultivados na igreja é o dom de discernimento de espíritos. O dom de discernimento de espíritos, que é um dom do Espírito Santo justamente para auxiliar a igreja nesse processo. Então, assim, você vai chegar, você está lendo a nossa teologia, você vai chegar no momento lá do capítulo de pneumatologia, que é o 4º capítulo, você vai chegar no momento em que nós falamos sobre a questão de que o texto mais antigo do Novo Testamento é atribuído à epístola de 1 Tessalonicenses. E na primeira epístola aos Tessalonicenses, se você abre lá no capítulo 5, você percebe que aquela igreja de Tessalônica, ela não tem um problema de excesso de dons, como a igreja de Corinto. Ela tem um problema de déficit de profecia e de, inclusive, inibição da atividade profética. Porque você pega lá o versículo 18, Paulo diz de maneira peremptória: não apagueis o espírito. Não, versículo 19, desprezeis as profecias. Versículo 20, né? Ouçam tudo e retenham apenas o que é bom. O pastor Estevão Ângelo de Souza, de saudosa memória, teólogo pentecostal nosso, grande pastor de São Luís, do Maranhão, ele escreveu uns estudos sobre o Espírito Santo na década de 80, no Mensageiro da Paz, e depois transformou em livro. E aí ele diz o seguinte: se não tivesse possibilidade do elemento humano errar e inserir coisas humanas no meio de coisas divinas, não haveria necessidade de Paulo instruir para a gente ouvir tudo e reter apenas o que é bom. Ou escrever, né, aos coríntios que 2 ou 3 profetizem e os demais julguem. Mas quem é que vai julgar? Não é o cessacionista que vai julgar. Quem vai julgar é a gente que tem o Espírito Santo de Deus, o dom de discernimento, né? Corrigindo aqui, porque o irmão cessacionista também tem o Espírito Santo de Deus na vida como penhor e como segurança da sua salvação. Mas que tem o dom de discernimento de espíritos. Não vai pegar uma teologia sistemática, mas não está no meu cânone da teologia sistemática. E eu com isso. Isso aí. Né? Vai pegar alguém que tem discernimento de espírito para poder fazer esse trabalho. E aí, no caso, a igreja tem que ter esse tipo de gente com essa maturidade e com esse dom de desenvolvimento, né, de maturidade, de discernimento, aliás, do espírito, para poder fazer isso. Então, o que se requer não é nem o minimalismo pneumatológico de 1 Tessalonicenses e nem o carismatismo de 1 Coríntios. O que a gente precisa é do equilíbrio dos dois. O que está faltando em uma e que está sobrando em outra. É encontrar o meio termo entre esses dois extremos, entre Tessalonicenses e Coríntios. Ninguém fala sobre isso. Você pode ver, você não vê ninguém falar sobre esse déficit pneumatológico que é denunciado na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Mas ele está lá, capítulo 5. Não apagueis o espírito. É proibido, não é uma sugestão. É um mandamento, é não. Não pode fazer isso. Não desprezeis as profecias. É não desprezar.
é para ouvir tudo e reter o que é bom. Tem que ter gente com maturidade para separar uma coisa da outra. Tem que ser feito isso. Então, a gente sempre vai conviver com isso. Não é acabando com as manifestações que nós vamos ter segurança de manifestações genuínas. Não, é deixando que tenha assim, as manifestações e principalmente que elas sejam na comunidade de fé para se haver, evidentemente, a avaliação disso. Isso, né, pastor, quando a gente olha, por exemplo, para Atos, aquela questão de ver o operar e ficar zombando não é atitude de quem está ali ligado com o Espírito Santo. Não, aquela é a atitude racionalista, de alguém que não encontra respaldo dentro da sua realidade, e aí ele diz, estão cheios de moço, estão bêbados. Aí Pedro levanta, e o James Smith diz naquele livro dele, né, Pensando em Línguas, que Pedro foi tomado de uma coragem hermenêutica. E ele diz que o pentecostal tem que ter essa coragem hermenêutica, tem que preservar essa coragem hermenêutica. É isso aí. De dizer, isso aí não é bebida, não é embriaguez. Isso é aquilo, é o que foi profetizado por Joel. E o que ele faz ali não é uma citação do texto de Joel de cabeça. Não, senhor. O que ele faz ali ele lança a mão de um recurso estilístico e hermenêutico judaico chamado Pesher, ou Pesher. Entendeu? Está explicada a nossa teologia aqui. O que é esse recurso? Então, assim, é um recurso judaico, de interpretação, de hermenêutica judaica. Não tem absolutamente nada a ver com citação de cabeça de texto bíblico. Não é adaptação do texto bíblico à realidade. É coisa que pentecostal faz quando vai pregar, inclusive. E o pessoal tanto execra. Está no texto. Isso é feito. Paulo faz isso. Isso é feito ao longo de todo o Novo Testamento. Novo Testamento... Isso é uma coisa engraçada, né, pastor? Que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente, por exemplo, eu já fiz esse exercício, né? Às vezes eu vejo por exemplo, Paulo, alguém do Novo Testamento, citando um texto do Antigo Testamento, aí eu vou lá ver o texto, já fiz isso, né, claro, com a mente do método de teologia e falo, poxa, mas cadê o contexto disso aqui? Onde está? Então, ele cita dentro do contexto para fazer sentido para o contexto dele, não no contexto lá de onde ele tirou o texto. Entendeu? Isso é feito. E realmente é muito comum no pentecostal. Por exemplo, ele pega lá o versículo e de alguma forma tem sentido naquela realidade dele e ele vai por ela. Entendeu? Então, isso está na Bíblia. Então, por isso que eu digo que a teologia pentecostal é mais uma teologia bíblica do que uma teologia sistemática. Por quê? Porque esse método foi adotado por Paulo, foi adotado por João, foi adotado por Lucas, foi adotado por todos eles, até o escritor aos Hebreus. Né? O texto de Hebreus é permeado disso aí, todo momento. Entendeu? A questão do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Só que uma leitura completamente diferente da leitura tradicional, que era uma leitura com a expectativa judaica. Essa leitura que é feita no Novo Testamento já é uma leitura com a experiência pascal, com a experiência do Cristo e com a experiência do Espírito Santo. Então, a experiência gerou o Novo Testamento. Então, eu fico pensando, onde está a cabeça do pessoal que desfaz da experiência? Agora, é claro, tem experiência que são contra. Claro que tem experiência que é contra, claro que tem experiência que não é proveniente de Deus, claro que tem excesso. Eu sei, eu reconheço tudo isso. E isso já tinha naquele tempo, tinha no tempo de Moisés, falso profeta. Mas não é porque tem falso profeta que você vai jogar a profecia fora. Você vai dizer agora que o texto bíblico está falando de sermão expositivo. Isso é simplesmente uma loucura, entendeu? Isso é uma loucura. Isso sim é violentar o texto bíblico para coadunar com a teologia sistemática e com o que já tem aqui fora. Não tem nada de exegese nisso, não tem nada de respeitabilidade do texto bíblico, não tem nada de autoridade bíblica nesse tipo de ideia, entendeu? É simplesmente complicado. E aí, né, pastor, nessa questão é importante a gente também entender que nós conseguimos ler, interpretar a Escritura, porque é muito comum, por exemplo, já aconteceu isso, eu lembro dessa situação que achei engraçada, a gente, naquele mesmo texto que o senhor citou, em 1 Tessalonicenses 5, né, lá está escrito claramente, para não desprezar a profecia, para não extinguir o espírito, tudo mais. Aí chega conversando com alguém que é de outra teologia, vai falar, não, mas não está dizendo isso, mas está dizendo isso. Mas está dizendo isso.
Ué, é o que o texto diz lá, entendeu? E é Sim. Aí, paulino. não, mas... E é Aí, paulino. exatamente. Aí vai falar, não, mas não tá dizendo isso. Aí vai dizer, vai te mostrar um autor que não acredita no que Paulo tá dizendo ali e tentar te convencer. Vai falar que tu não sabe ler a Bíblia. Ó, então. E nós aceitamos acriticamente isso, infelizmente. Eu indico isso aqui, ó. Escutando o Espírito no Texto. É um livro do Gordon Fee, um dos maiores biblistas, falecido esse ano, infelizmente, né? É um dos maiores biblistas que nós temos hoje. Respeitado, inclusive, por não pentecostais. Só que, é claro, os não pentecostais gostam do Gordon Fee bastante reformado, né? Então, os livros dele que foram traduzidos são os mais reformados possíveis. Mas esse livro aqui eu desafio. Tome esse livro aqui que você muda a forma. Isso aqui é melhor que o pentecostal. Você muda completamente a forma de você entender Paulo, como ele lia a Bíblia, etc. Gordon Fee mostra exatamente o contrário aqui. Tá? E ele mostra justamente que o escutar o Espírito no texto não é permitir que isso aconteça no final, depois da exegese feita. Não, é na leitura do texto. É com pressuposto. Acreditar que o texto é vivo e que o Espírito fala através do texto e que dá sentidos distintos dos originais para poder falar com a gente em contextos reais na realidade. Que é coisa que o pessoal aí tem ojeriza, né? É o Gordon Fee que diz. E o que é Ele, estranho, né? Até na história da igreja, quando a gente vai ver que, por exemplo, a interpretação histórica de Cantares, quando a gente vai olhar, nada tinha a ver com o método que usam hoje em dia. claro que não tem. Absolutamente. O que não tinha é justamente isso que esse pessoal diz. Entendeu? O que esse pessoal diz, que até Jesus usou método histórico gramatical, é uma loucura. Assim, é um escárnio com o texto bíblico e é um disparate com a erudição bíblica, erudição histórica, erudição teológica. É uma violência, entendeu? É simplesmente absurdo isso. Né? Então é completamente equivocada essa linha de pensamento. Né? Essa linha de pensamento é equivocada. Pastor, vou mandar aqui então a última pergunta. Feita. Tem um comentário aqui antes do Ruben, né? Que ele vai comentar o seguinte: inclusive, Lucas também incrementa a profecia de Joel, né? Sim, sim. Lucas também faz a Pesher, né? Ele também usa, né, esse recurso estilístico e interpretativo do judaísmo do segundo tempo. Entendeu? Deixa eu ver aqui uma pergunta do Caio. O que fazer com o estereótipo de que pentecostal é irracional devido aos excessos neopentecostais? Infelizmente não tem o que fazer, a não ser a gente mostrar que o pentecostalismo é distinto disso. Porém, eu observaria também o seguinte: tem que ter um pouco de cuidado com essas coisas. Eu já fui muito crítico disso, eu tive muito problema por criticar bastante isso, etc. E eu hoje repenso assim, algumas críticas eu manteria e outras críticas eu ponderaria. Eu amadureci bastante nesse sentido também. O que eu estou observando? Estou observando o seguinte: o texto de 1 Coríntios 12 diz que o Espírito usará cada um para o que for útil. Só que aí você pensa em utilidade do nosso ponto de vista. E utilidade do nosso ponto de vista é um equívoco. Por que é um equívoco? Porque o ponto de vista divino nem sempre está muito claro para a gente. A gente está numa outra dimensão. Então, por exemplo, no Diário do Pioneiro, o Ivar, ele relata que o pai dele, né, que o Gunnar, ele flutuou numa ocasião. Entendeu? E aí a gente Sim. poderia dizer o seguinte: mas qual que é a utilidade disso? Qual que é a utilidade disso? Né? E o Gunnar, o pessoal gosta muito de citar uma crítica que ele faz quando ele chegou em Santa Catarina, viu alguns irmãos lá com excesso e tal. Só que esquece dessa outra parte do próprio diário que ele diz que ele teve um momento de êxtase tão poderoso, ele não usa a palavra êxtase, mas é um êxtase, que ele flutuou.
E aí alguém poderia dizer, mas por que Deus ia fazer alguém flutuar? E aí a gente precisa entender que nem todas as respostas nós temos. Entendeu? Então eu acredito que tem que haver um pouco de cuidado também no que a gente classificaria como excessos neopentecostais. Porque se a gente ficar preocupado com o escrúpulo tradicional, a gente vai ter uma castração do pentecostalismo. Né? Por exemplo, se Deus fosse se preocupar com a opinião dos judeus da diáspora, né, que disseram que aquilo lá era embriaguez, então Deus não ia promover aquilo. E a embriaguez não foi só por causa das línguas, mas eu imagino que a forma deles se portarem, deles fazerem, né, porque eles entraram em êxtase, tenha sido uma forma que foge da liturgia convencional judaica. E aí eles, por conta daquilo, foram classificados como bêbados. E Deus não se importou com isso, o Espírito não se importou com isso. Então eu acho que tem que ter um pouco só de cuidado com isso aí, para a gente não ficar preocupado com os escrúpulos tradicionais. Se for uma preocupação nossa, eu estou dentro. Mas se for preocupação com o que o outro vai achar, eu já não estou muito dentro. Porque se eu for realmente se tornar palatável para gente que não acredita no que eu acredito, eu tenho que deixar de ser quem eu sou, eu tenho que deixar de ser pentecostal, aí eu vou ser aceito, aí eu vou ser aplaudido, aí eu vou ser bem quisto, aí eu vou ser bem vindo no meio, vou ser aplaudido, olha, esse aqui é um pentecostal equilibrado. É um não pentecostal já. É um pentecostal que tem vergonha de ser pentecostal, um pentecostal que tem vergonha de língua, tem vergonha de profecia, tem vergonha de manifestação, de choro, de pulo, de grito. E aí, sinceramente, eu acho que não tem sentido mais. Há que se pensar com bastante cuidado sobre isso. Até eu tive uma mudança muito grande nessa questão, pastor, porque às vezes a gente olha, por exemplo, a gente pega um vídeo de internet sem contexto nenhum, distante daquela realidade onde estavam ali, ouvindo a palavra do Senhor, tendo uma experiência com o Espírito, e aí começa a emitir julgamento baseado no vídeo. Que tem um recorte, né? Que tem um recorte, entendeu? Então a gente não sabe o que se desenrolou naquele momento. Né? Isso, exatamente, entendeu? Pastor, uma pergunta aqui do Rubem é a seguinte: até onde a teologia pentecostal pode beber de outra fonte? Visto que grande parte da nossa teologia foi pega do fundamentalismo e do que é em si antipentecostal, né? Como conciliar isso? E fazendo uma teologia própria, como fazem como conciliar isso fazendo uma teologia própria, como fazem os irmãos luteranos, por exemplo, que não ligam se os reformados pensam bem deles ou mal, é a teologia deles e ponto. Seria essa a pergunta. Então, é aí que está. É o que nós estamos conversando aqui. E desculpa, Rubem, é o que nós fizemos aqui. Não sei se você tem ou não. São 1.800 páginas. É o que a gente fez aqui. É a tentativa de mostrar como nós, teoricamente, pensamos aquilo que vivenciamos na prática. Isso aqui não é uma teoria para ser praticada. Não, isso aqui é a teoria da prática que é vivida nas igrejas. Está aqui. E aí, por isso que alguém pega e sente tem aqueles estranhamentos, que não é igual. É justamente isso. Então, primeiramente, tem que ter coragem. Né? Tem que ter coragem e não temer a classificação que vai ser feita, porque é feita uma classificação. Isso é coisa de liberal, isso é coisa de herética, é o que eles fazem. Né? E muita gente do nosso meio repete porque acha que isso, que a ortodoxia é definida, né, pelo braço reformado que pensa de determinada forma teológica. Então, isso está equivocado. Entendeu? Isso está equivocado. O que é possível fazer é dialogar. Eu dialogo aqui com um monte de teólogos tradicionais. Vários. Inclusive, a maioria dos teólogos com quem dialogamos aqui são teólogos não pentecostais. São teólogos de outras linhas, né? De outras linhas. Entendeu? Só que o que a gente faz? A gente encontra pontos de convergência. Onde existe pontos de convergência, a gente converge. Não tem para que divergir só por divergir. Né? Isso seria extremamente imaturo e pueril. Onde há convergência, vamos convergir e vamos caminhar teologicamente.
Do ponto de vista da catolicidade, sempre, vamos caminhar sempre juntos, porque almejamos a mesma coisa. Mas, do ponto de vista teológico, a gente só converge quando realmente existe afinidade para convergir. E no que a gente está equivocado, se pensa melhor, né, a gente, obviamente, observa e segue também tendências de quem está pensando melhor. Isso é possível. Aprender uns com os outros, isso é possível, sem problema. Pastor, o Matheus pergunta, essa aqui é uma pergunta legal que eu também vou... É minha também, né? Se o senhor está trabalhando em outro livro? Eu vi, acho que um podcast que tem alguma coisa saindo pela Mundo Cristão e tal. Então, Conte mais pra gente sobre isso. Na verdade, eu tenho 2 contratos que antecedem o contrato da Teologia Sistemática Carismática. O primeiro contrato é da Mundo Cristão. Foi assinado ainda em 2000. Olha, foi assinado em 2020 ainda. Por incrível que pareça, ainda foi assinado em 2020, mas eu estou em falha, porque eu preciso entregar o texto, mas a gente acabou entrando neste projeto e, consequentemente, eu terminando o meu mestrado, aí eu escrevi, para você ver, esse ano eu escrevi uma dissertação e escrevi um material que foi lançado online na segunda-feira. Nós fizemos uma live segunda-feira com o pastor Edson Júnior, da Logos Public. Eu acompanhei sobre o avivamento, até fiz uma pergunta. Isso, eu nunca tinha escrito sobre, então escrevi sobre avivamento. Né? Ele é um material que ele vai utilizar também em pequenos grupos, em escolas dominicais, etc. Mas é um livro, praticamente. É um livro pequeno, mas é um livro. E tem esses 2, e tem um outro pela Thomas Nelson também, que é antes desse, o contrato que eu assinei, que é justamente uma introdução à teologia pentecostal, mostrando história, método e filosofia. Essas 3 coisas de como fazer teologia. Realmente é um livro de metodologia. Né? E esses 2 livros aí, o da Mundo Cristão e da Thomas Nelson, ainda precisam sair. Eu preciso terminar a produção. Tanto um quanto o outro foram iniciados. Né? Um já tem cerca aí de 60% pronto e o outro não. Mas precisam ser terminados e concluídos, e eu preciso fazer isso. É o que está em vista aí agora, que eu preciso realmente saldar essas dívidas e trazer esses materiais a público. E eu, como um dos leitores, né, acredito que o público aqui que está acompanhando, estamos com pressa. Eu sei como é que é. Orem por mim, que eu preciso, viu, de oração para ter saúde e graça e, enfim, inteligência, né, disposição para fazer esse trabalho. Pastor, então a última pergunta para a gente ir encerrando, né? Como você aconselha os pentecostais a começar a produzir teologia, né? Vai até sair um livro que eu nem sabia que estava projetando a respeito disso, né? Sim. Qual que é o conselho, assim, para a gente, se possível, dar alguns conselhos? Então, eu tenho lido, né, algumas... Até lá no antigo Twitter, né? Tenho lido lá textos seus, posts seus, que eu fico bastante feliz de ver a forma como você tem se expressado e colocado. Demonstra que está entendendo. Né? Em primeiro lugar, é entender que a nossa maneira de ver as coisas, de ler a Bíblia, de enxergar o mundo, ela é legítima. Ela não precisa mudar. Eu não tenho que adotar a forma racionalista, tradicionalista para poder fazer teologia. Não. Eu tenho que seguir o nosso próprio ethos, não por intransigência, por revanchismo, não é nada disso. É por conta de que a própria Bíblia foi produzida dessa forma. Ela é produzida na realidade, com as vivências, com as experiências que os homens e mulheres de Deus viveram, e isso está relatado no texto. Então, eu acredito que aceitando esse nosso ethos, né? Esse nosso DNA pentecostal, esse nosso DNA carismático, isso já é um caminho bastante promissor para a produção teológica. Mas hoje nós temos à nossa disposição muita coisa por aí já. Como eu estou dizendo, você toma um livro desse aqui, é um livro pequeno, a Sephora que traduziu, inclusive, tá? Ela está terminando a tradução da maior obra do Gordon Fee, que é sobre a leitura de Paulo acerca do Espírito Santo. Vai ser publicado pela Thomas Nelson, aí tem mais de 1000 páginas essa obra, provavelmente acho que ano que vem deve ser publicado. Então, assim, começar lendo obras assim, aquela do James K. Smith, Pensando em Línguas. A partir da leitura dessas obras, vocês vão tendo uma visão melhor sobre a nossa forma de expressar a nossa fé. E tendo essa visão melhorada, com certeza a produção teológica vai sendo encaminhada, entendeu?
primeiro lugar, entender que a gente lê a Bíblia de uma forma diferente, vê a realidade de uma forma diferente, né? E disserta, escreve teologia de uma forma diferente. Então, a partir do momento que a gente entender metodologicamente isso, modéstia à parte, os 2 primeiros capítulos aqui do volume 1 da Teologia Sistemática Carismática, a partir do momento que a gente entender isso, a gente tem aí um caminho promissor de produção teológica. Mas precisa começar com esse beabá. Começar lendo esse tipo de obra, pensando em línguas do James K. Smith, escutando o Espírito no texto. Tem a linha pentecostal carismática da Thomas Nelson, é uma linha que está com excelentes obras, né? O Pneumatologia do Gutierrez também é uma pedida excelente para dar essa introdução, para se entender. Inclusive, eu disse a ele que, na minha opinião, é o primeiro livro que ele realmente escreve com ethos pentecostal. Os demais ainda estão muito dependentes, inclusive os publicados pela CPAD, estão muito dependentes ainda de uma concepção reformada de teologia. Esse Pneumatologia não mostra já essa maturidade dele enquanto teólogo, que já está pensando mesmo especificamente pentecostal, de forma pentecostal. O Autoridade Bíblica e a Experiência do Espírito dele também, do Kenner, excelente obra. A obra que foi relançada, né? A Thomas Nelson relançou aqui, do Kenner e do Davi Mesquiati, interpretando a Bíblia a partir do Espírito, é outra obra que vocês precisam ler. Então, assim, hoje não tem mais desculpa para a gente não fazer uma teologia e ter uma defesa robusta de teologia pentecostal, porque a gente tem agora, em língua portuguesa e produzida, inclusive, também por autores nacionais, né, nós temos uma literatura vasta hoje para poder fazer isso e seguir esse caminho. Não há mais desculpa para não se pensar e construir teologia pentecostal de qualidade. Então, vocês têm essa oportunidade. A gente vem vindo aí quebrando a cabeça um pouco, derrubando aí, fazendo algumas picadas e agora já colocando aí um cascalho na estrada de chão, né? E já começando até por uma camadinha aí de piche para asfaltar. Então, vocês vão chegar aí para pintar meio-fio, para colocar, entendeu? Sinalização aí, placas e etc. Tem coisa para fazer, mas já vai estar mais fácil, vai estar mais tranquilo. Então, existe já esse caminho aqui aberto que vocês podem simplesmente seguir e ir aperfeiçoando e melhorando aquilo que a gente vem fazendo. Tá certo? Tá certo, pastor. Poxa, eu fico feliz, né, que eu comecei com uma concepção, aprendendo teologia, aí eu fui começando a ver que ela não casava tão bem com a fé pentecostal. Eu, através do Senhor, né, da sua vida, da sua produção, vendo os podcasts, lendo livro, fui vendo que, poxa, na verdade é que o meu jeito de pensar a teologia não casava com a minha fé. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo como a importância, né, da hermenêutica pentecostal. Isso, assim, mudou muita coisa na minha questão de chegar à teologia, ler teologia. Eu fico muito feliz por isso, né? Tanto que quando o senhor aceitou a live mesmo, eu fiquei muito alegre, muito contente, que é aquele negócio, né? Quando um não conhece um autor que escreveu um livro que ele gostou muito, que é um autor predileto, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. Pastor César, então eu gostaria de ouvir suas palavras finais, pra gente encerrar a nossa live. Lucas, eu só posso te dizer o seguinte, da satisfação e da felicidade de estar aqui compartilhando esse momento com vocês, de ajudar vocês no início desse projeto Ortodoxia Pentecostal, né? O pessoal que está aí, sigam, né, esse perfil, acompanhem, vejam e dizer para você que prossiga pensando assim, lendo, aprofundando, adensando o seu conhecimento para você ajudar pessoas da sua geração. Você tem mais condição de comunicar com as pessoas do que eu, né? Porque você é desse tempo, você é dessa época, você é desse período. Então é mais fácil você trazer esses conhecimentos e levar para as pessoas do que eu mesmo, entendeu? Eu sou de uma outra geração, sou de um outro tempo, tenho as minhas próprias dificuldades de comunicação e etc. E tem essa questão do ego também, que às vezes a gente é tolhido por outros, mas vocês têm condição de pulverizar isso melhor entre vocês, a juventude. Então eu agradeço também de coração por estar partilhando desse momento aqui inicial do seu trabalho, do trabalho desse grupo de pessoas que estão juntas, né? Você e mais acho que umas 20 pessoas aí. E parabenizar vocês e dizer que vocês prossigam fazendo isso, prossigam viralizando os nossos conteúdos, o que vocês vêm falando, para reverberar, para realmente a gente ter prazer de celebrar a nossa teologia pentecostal e os nossos teólogos pentecostais de verdade.
Porque tem gente que é pentecostal, mas ainda não conseguiu entender essa forma de produção de teologia pentecostal, e aí, infelizmente, precisam entrar nesse caminho. Mas os que já entraram devem ser mais propagados, devem ser mais celebrados, devem ser mais conhecidos e devem ser mais lidos para poder ajudar e aí vocês prosseguirem levando esse legado adiante, que é o nosso trabalho, que é o nosso papel, é isso que a gente quer. Fico feliz, pastor. Deus abençoe. Vou encerrando aqui a live. Deixa eu ver se eu consigo aparecer rapidinho, até vir para a cozinha, né? Agradecer também ao pessoal, né, que estava por aí nos acompanhando. Siga a nossa página, siga também o pastor César Moisés. A live vai estar gravada, né? Vou marcar o pastor para ficar ali no feed dele também. Deus abençoe a todos e até breve. Deus abençoe, pastor César. Muito obrigado, tá bom? E até Deus abençoe, breve. Lucas. Deus abençoe vocês.